Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, seu dia. É véspera de Natal. Olha como o tempo voou. Aqui estamos nós, parece que foi ontem, não é? E nós estamos aqui, animados. Daqui a pouco, às 19h30, teremos um culto de adoração maravilhoso, um dia de glória, um povo animado, este povo adorador vai engrandecer o Rei dos Reis, o aniversariante. Gente, eu amo Natal. É uma data maravilhosa, é uma oportunidade incrível de parar e engrandecê-lo ainda mais. Eu gosto deste culto imensamente, porque eu vejo pessoas chegando e adorando ao Rei dos Reis, como os magos fizeram. Os magos viram a estrela, saíram de longe, muito longe, e se encontraram no caminho com um único objetivo, cheios de presentes, de adorar o Senhor. Olha que coisa forte, que exemplo. Estes homens saíram e decidiram fazer uma viagem longa, desafiadora, carregados de presentes para fazer uma coisa: adorar o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus, o Messias. Olha a importância que foi dado. Às vezes eu fico, olhando e vendo como pode algumas pessoas não darem importância àquele que é tão importante, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nada se compara a Ele. Ele é majestoso. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso. Ele reina eternamente. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos daquele que dividiu a história, daquele que se despojou se despiu da sua glória e assumiu a condição de servo para nos salvar. Aquele que aceitou a vontade do Pai, aquele que aceitou uma morte sangrenta e cruel para resgatar pecadores, uma pecadora como eu, cheia de falhas. Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e se humilhou à mais baixa condição para nos resgatar. E Deus o exaltou à mais alta posição e deu a ele um nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo significa ungido, ungido de Deus, ungido do Senhor. E a Bíblia diz que dias virão em que todo joelho se dobrará diante dele. Hoje nós vemos pessoas agirem com arrogância, né, com aquele desprezo pelas coisas espirituais. Eu vejo um desprezo
pouca importância para as coisas de Deus, mas vai chegar aquele dia que todos terão que se curvar diante dele, porque ele é o Senhor. E nós sabemos que ele virá em glória. E ai, sim, ele veio a primeira vez como homem, 100% Deus, 100% homem, e derramou o seu sangue por nós. Mas agora ele volta como um grande general. E com tanto poder e glória. E a Bíblia diz que todo joelho terá que se dobrar diante dele. Então, quando eu vejo pessoas que não priorizam, que não dão importância, sabe, às vezes até me dá uma dor no coração, porque eu penso, como pode? Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu leio e vou vendo, como acabei de falar, sobre os magos, que foram capazes de fazer uma viagem longa, que deve ter durado aí uns 2 anos, só para adorar um bebê. Eles se curvaram diante de um bebê e presentearam este bebê. Você vê a entrega, você vê uma disposição, um sacrifício para adorá-lo. Então, adorar o Senhor é o caminho dos inteligentes, dos sábios, daqueles que realmente são poderosos. Não os poderosos deste mundo, mas aqueles que são poderosos em Deus. Quando eu leio aqui, olha aqui, em Lucas 2, naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. Meu Deus, o Todo-Poderoso foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles. Eu sempre lembro, toda véspera de Natal e Natal eu costumo ler esta escritura. Por quê? Porque ela é forte para mim. Eu vejo que há uma importância aqui e uma mensagem para os nossos dias. Porque não fala que não havia lugar na hospedaria, fala que não havia lugar para eles. E aí eu sempre penso, não é o que acontece com muita gente? Ela encontra lugar para um monte de coisas, mas não há lugar para Jesus. Só não tem lugar para ele. Gente, eu encontro pessoas que elas encontram lugar para tudo. Elas encontram tempo, energia, dinheiro, forças. Eu já vi gente doente
encontrar energia para sair e não encontrar força nenhuma para vir cultuar. Eu nunca vou me esquecer de alguém que estava com câncer, e um câncer seríssimo, gravíssimo, que inclusive levou essa pessoa a óbito. E nós acompanhávamos, e era uma pessoa muito querida, e a pessoa dizia que não estava conseguindo estar nas reuniões por causa do tratamento, que estava sem força, sem energia. E um dia, um dos nossos líderes encontrou essa pessoa num domingo, que ela não conseguia estar de jeito nenhum, de acordo com ela, nas reuniões, no shopping. E ele ainda disse, ué, mas você não tem energia para estar no culto, você tem energia para estar no shopping? E a pessoa ficou muito sem graça e tentou, eu dei uma saidinha para, espairecer, não sei o quê. Então, assim, a verdade é que algumas pessoas, elas não valorizam as coisas espirituais. Elas não dão valor. Você vê pessoas que elas conseguem encontrar forças, energia, como eu disse, dinheiro, até saúde, para dar à carne. Mas elas não têm a mesma disposição para dar a Deus. E é por isso que nós encontramos tantas pessoas infelizes, porque chega o Natal é para quê? Para adorar. Natal é para adorar. Eu vou usar este dia, hoje, amanhã, e todos os dias da minha vida, obviamente, mas uma data tão vibrante e alegre como esta, gente, nós precisamos cantar, adorar, louvar o Rei dos Reis. E algumas pessoas elas estão pensando no quê? Na viagem que elas vão fazer, na comida que elas vão fazer. Óbvio, eu quero que você viva momentos maravilhosos em família, mas mantendo o espírito do Natal, que é adorar o Rei dos Reis. Qualquer outra coisa está desalinhado. Nós podemos viver momentos em família, assim, momentos maravilhosos, podemos e devemos. Hoje é dia de você, mais do que nunca, sabe, tomar decisões como, não, eu não quero barreiras na minha vida, eu não quero mágoa, eu não vou permitir sentimentos miseráveis dominar a minha vida. Não, eu não vou permitir isso, que esses sentimentos dominem o meu coração. Chega, eu não vou entrar em 2026, que está aí chegando. Do mesmo jeito, eu não vou. Então, chega de barreiras, de mágoa, vamos quebrar as barreiras, vamos perdoar, vamos nos abraçar, nos amar. É isso aí, porque é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Amem-se. O primeiro e grande mandamento é ame a Deus de todo o coração, alma, mente e forças. O segundo e grande mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. E o amor é perdoador. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Ele é sacrificial. Ele sofre. Ele perdoa. Ele deixa ir. Né? O amor é o caminho para a cura. O amor cura.
Porque quando você decide manter o amor no coração e não sentimentos miseráveis, você vai perdoar a ofensa, você vai deixar o passado, você vai se desfocar dessas coisas inúteis e você vai focar aquilo que é relevante. Você vai abrir o seu coração para aquilo que é importante. O que é importante? Deus. Amar Jesus, adorar Jesus, amar sua família, cuidar da sua família, abençoar pessoas. Isso é importante. O que nós vamos levar desta vida? De acordo com a Bíblia, o que nós fizemos em favor do reino, o que nós fizemos pelas pessoas. Não, você não vai levar nada, eu não vou levar minha aliança. Você não vai levar nada. Então, às vezes eu vejo gente se matando, correndo atrás de ter, ao invés de trabalhar a identidade, encontrar a sua identidade em Cristo. Eu sou filho, eu sou filha, e eu vou viver como um filho de Deus, como uma filha do Deus Altíssimo, né? Ao invés da pessoa trabalhar para ser e para amar pessoas, ela só trabalha para ter alguma coisa, ela faz qualquer coisa. Se mata para fazer aquela viagem, não aproveitar nada, alguns só para fotografar. Não. Isso não é vida. A verdadeira vida é aquela que é vivida em Deus, que o amor de Deus é derramado na nossa vida e nós derramamos na vida das pessoas. O espírito do Natal é perdão, é amor, é acolhimento, é renúncia desse egoísmo, sabe? Parar de olhar só para si e eu e olhar para Deus. Porque as pessoas mais infelizes são as egoístas. As mais felizes são as generosas. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha para essas pessoas que pegam um mês como este e adoram, estão no propósito da mudança, estão servindo, estão ajudando pessoas, como nós. Nós vivemos essa vida, que vida, né? Para Deus, em adoração, orando, clamando pelas pessoas, ajudando, derramando o nosso coração, a nossa vida, nossos recursos. O Natal Criança e Família Felizes, que nós fazemos todos os anos, um trabalho assistencial maravilhoso. Meu Deus, que coisa gostosa de fazer. Então, tá aqui, ó. Não havia lugar para eles na hospedaria. Faça essa pergunta. Será que só não tem lugar para Jesus? Faça essa pergunta, responda para você. É por isso que nós vamos ver que o Senhor se manifestou aqui para pessoas assim simples, para pastores. Ele não se apresentou a Herodes, aos sacerdotes, lá no templo. Olha que coisa. Os poderosos não sabiam o que estava acontecendo. Mas tinha um povo de coração aberto, rasgado, um povo faminto,
que recebeu as boas novas. Meu Deus, naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Não é o que a gente deve fazer? Hã? Está aqui, ó. É isso aqui. Pastores vigiando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Ah, quando eu encontro um pastor cuidando das ovelhas, eu encontro alguém que está fazendo a vontade de Deus. De repente, é isso aí, ó. Um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me emociono. Ai, que coisa forte! Jesus Cristo é o Rei. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Salvador. Ele é o nosso Salvador, o ungido, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. O Senhor, sim, Jesus Cristo é o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que Deus se agrada. Aleluia! E é o que nós vamos fazer, aprendemos com os anjos. Nós vamos louvar, como aqui está, ó, um exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que Deus se agrada. É forte demais, né? Ei, abre o seu coração para o Senhor. Não aceita ser como estes aqui, que encontraram lugar para tudo. Talvez hospedaram tantos, mas não havia lugar para eles. Não, não. Que esta escritura não se cumpra na sua vida, nunca. Que você jamais seja esta pessoa que encontra lugar para tudo, menos para Deus. O espírito do Natal é adorar o aniversariante, é aprender com os anjos, é adorá-lo, é exaltá-lo, de todas as maneiras, na igreja, no altar do Senhor, à mesa com a família, porque o principal não é a comida, é o amor de Cristo nos nossos corações, que nós derramamos na vida das pessoas, na vida dos nossos familiares. É, acima de tudo, entender que Cristo é o Senhor e só vale a pena viver com Ele no centro. Se o Senhor não faz parte da sua vida, ou se Ele não está no centro da sua vida, tem alguma coisa errada. Você não está pleno. Porque as pessoas que eu encontro vivendo plenitude são aquelas que colocaram o Senhor no centro da vida. Levante-se, 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 em nome de Jesus. Ó, nós estamos nesta fé, no propósito da mudança. E não tem mudança. É impossível a vida de uma pessoa mudar se o Senhor não estiver no centro da vida dela. Se o Senhor não for o Senhor da vida dela. Porque muitos querem um Salvador, mas não querem o Senhor. Alguém que a salve dos seus problemas, do inferno, das suas dores, mas não querem um Senhor, um dono,
Elas não querem viver uma vida submissa a Ele. Mas as pessoas mais felizes que eu encontro são aquelas que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Ele está no centro e tudo o que elas fazem é com base nele, dentro da vontade dele. Levante-se. Levante-se, faça uma risca no chão, decida que você vai viver como um verdadeiro adorador. Porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Muitas pessoas procuram Deus, mas Deus procura um tipo de gente. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! É véspera de Natal. Levante-se e se torne um verdadeiro adorador. Adore o Rei dos Reis. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E nesta data especial, Senhor, eu peço que a paz seja o dominador dos corações, que a alegria tome os corações, que o verdadeiro espírito do Natal, que é adorar o Senhor, engrandecê-lo, colocá-lo no centro, sim, colocá-lo no centro da vida, possa dominar os corações, Senhor, que eu possa ver uma multidão de adoradores se levantando. Aleluia. Senhor, toca os corações, abençoa os lares, as famílias. Que seja um dia maravilhoso, uma noite de adoração maravilhosa. Que, Senhor, o teu povo possa ter comunhão com o Senhor, comunhão em família, que seja um dia de cura, de perdão, de mudanças, que barreiras sejam quebradas. Ah, Deus, eu oro para que o amor transborde dos corações, Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. E eu peço a tua bênção, Senhor. Abençoa lares e famílias poderosamente. A ceia, que seja um dia de grande comunhão, de união. Senhor, eu abençoo os meus amigos queridos, semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que a alegria, a paz, o refrigério estejam possuindo os corações, Senhor. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje, às 19h30, nossa reunião maravilhosa de adoração, a nossa reunião de Natal. Vai ser um evento, uma glória. Obviamente estamos nesse propósito, o clamor do propósito da mudança. Feliz Natal para você, que seja um Natal incrível, uma noite incrível, uma ceia incrível, que o amor escorra dos corações. Amo a sua vida e oro para que seja incrível para a glória de Deus. Deus abençoe demais e, se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.